Fai un tempo lín un comentario, unha opinión dun experto economista occidental, máis concretamente de Estados Unidos, no cal atacaba a China, o sistema chino, dicindo que claro que construín moitísimo, fan infraestructuras, pero, dixo el, pero deixa o seu lote de grandes empresas que quebran dun día para o outro, que se desfán, e que o Estado non apoia esas empresas e, portanto, hai enormes perdas para as empresas. E ten razón que en China, mentres que en Estados Unidos están caendo os pontes, estánse destruindo as infraestructuras en vez de renovalas, porque evidentemente iso de facer armas para matar a medio mundo ten un coste, a parte do coste moral, ten un coste tamén económico. Entón é evidente que China pois construí moitas infraestructuras, trens, edificios, vivenda para moita xente, e hai moita diferencia o que vai a China sen ir con presuicios, senón que vai visitar, como vai visitar Estados Unidos, visita os dous países, dase conta de inmediato a diferencia, a decadencia do Imperio Americano, que foi florescente fai un tempo, e que hoxe está caendo en ruínas, sin contar que a xente que está caendo en ruínas, a xente nas rúas que está completamente desfasada e perdida. Pero, bueno, iso é, podemos decir que é a miña opinión, que habrá outros que ten opinións diferentes. O que sí é claro é que, efectivamente, o goberno chino participa nas empresas, e cando unha empresa privada, un capitalista, invirte e perde, deixa-o perder. Se non vai o Estado recuperar esa empresa, di, bom, invertiu, nós o que nos interesa é que esa empresa pague ao Estado o que debe, porque senón nos deixan traballar. Entón, o Estado recupera todo o que é seu, que sirve para invertir, para dar precisamente traballo a outras empresas que non fan quebra. E despois deixas morrer, non é sustén. Contrariamente ao que pasa en Occidente, cando, por exemplo, un banco quebra, cando un banco ten que cerrar, que fai o Estado? Dá-lhe diñeiro do que recollen dos nosos impostos, que podían ir para escolas, que podían ir para hospitais, para a sanidade, para a educación e para os servizos sociais, pois danllos a estas empresas para evitar que haxa unha revolución, digamos, non? Para que a xente estea tranquila, dicindo, bom, dámoslle a estas empresas que están a punto de quebrar, pois vamos dar traballo, vamos dar subvencións, vamos axudar para que non caian en quebra. Quero decir que en Occidente o que facemos nos nosos países é que, cando todo vai ben, os empresarios hinchan os bolsillos. Hai algún empresario en Occidente que ten máis cartos que 30 países reunidos, que iso é moito, se vamos ver, Elon Musk parece ser que o capital que ele posee é máis que o Produto Interior Bruto de 120 países. Isso é para unha. É para outra que fai o Estado, privatiza os beneficios, dá-lhe as empresas que fan beneficios aos privados, axudos, facilita-lhes a vida, e despois socializa as perdas. Cando as empresas dan quebra, cando é o Estado que asume todo o que roubaron esas empresas, porque a maior parte, cando dan quebra, é para non pagar os dereitos sociales, nin os obreiros, nin nada. O diñeiro xa está liquidado, o diñeiro xa non se sabe onde vai, porque non é que dan perda, non é que esas empresas perderon diñeiro, senón que quebran porque é unha estrategia económica. E en China, pois non, en China socializan o que é os beneficios, o Estado colle os seus beneficios antes que ninguén, e depois os privados que invirten, pois é o seu riesgo, é a súa responsabilidade. Esta lógica levoume a unha lembranza que eu teño de telo lido de Schopenhauer,
passeia um dia e encontra um mendigo, um mendicante que está ali a pedir, e que estava rindo, falando ali com a gente, alegre, cantava e tal. E o homem achegou-se a ele e disse-lhe: pero vamos a ver, como pode ser tão miserável e estar aí sem nada, não ter nada, e estar-te rindo e tão contente? Porque eu não sou capaz. Eu tenho muito mais que a ti, tenho uma vida quase arreglada. E o tipo disse-lhe: eu tenho o que preciso, não preciso mais, por isso estou contente, porque tenho o que preciso. A gente dá-me para comer, para comprar-me uma roupinha, é vivo assim, é vivo bem, para mim, eu sou feliz assim. E aí Schopenhauer deu-se conta de que efetivamente não é a miséria humana, a desgraça humana e o sofrimento humano não é pelos que não têm nada, ou pelos que têm pouco, ou pelo que não temos. É porque desejamos sempre mais do que temos. Então somos infelizes porque o que temos nunca nos chega. Elon Musk quer fazer mais. Eu falo de Elon Musk porque é um exemplo claro. Depois podemos falar de Amancio Ortega, de Florentino Pérez, que tem dinheiro para viver gastando 1 milhão por dia. E ainda lhe sobra muitíssimo dinheiro, gastando 1 milhão por dia na sua existência. Incluso alguns gastando 50 milhões por dia, chega-lhe para viver toda a sua vida, ele mais a sua família. Ou seja, que não vai quedar arruinado. Então, por que necessitam mais? Porque explotam? Porque não querem subir os salários? Porque não querem repartir o que têm? Porque não pagam impostos em vez de dar máquinas para livrar-se precisamente dos impostos? Pois isso é o que a mim me faz reflexionar que o mundo está aí. É que mentras o mundo ocidental, sobretudo, não se dê conta que quizá a China, com todos os defeitos que tem, com toda a falta de liberdade que diz que tem, com todo o sistema que é um sistema comunista ou pseudo-comunista, ou um capitalismo de Estado, chamemos-lo como queiramos. Pero se o Ocidente não se dá conta de que os chinos estão precisamente privatizando as perdas e socializando os benefícios, que é o contrário que fazemos nós. E mentre não nos damos conta disso, e não nos damos conta de que encher os bolsillos aos capitalistas não trai como din, há que não subir os salários porque assim os patrões ganham mais e distribuem mais. Porque parece ser que se ganham eles, ganhamos todos. Isso não é verdade. Porque os obreiros são os que pagam, ainda por riba de ser eles que produzem os benefícios, ainda por riba de ser eles os obreiros e as obreiras que fazem a produção, depois são eles que pagam as perdas. É, evidentemente, os capitalistas, o dinheirinho nas bolsinhas, é para paraísos fiscais. Assim que eu pensei que é difícil, opor-se, eu pensei que é difícil de analisar, de ver o que há detrás das propagandas, quando nos fazem discursos vazios é que têm mais valor que os discursos dos científicos. Quando nos dizem que eu não prometo nada, não vou fazer nada, pero que vais poder tomar uma cervecinha depois de trabalhar como um cabrão todo dia. Ou viva a liberdade, ou libertar o comunismo. Essas são palavras vazias. O que podemos pedir dos políticos é que façam, não o que dizem, porque isso não importa nada o que dizem. O que dizem não tem nenhum resultado, senão que os políticos têm que gestionar as riquezas do povo e distribuir essas riquezas para que a sociedade seja mais justa e para que tenhamos um futuro. Porque o futuro, se irmos por este caminho que estamos agora, esse futuro está fodido, acabado. Assim que esta é a reflexão de hoje. Esperemos que no futuro podamos dizer que mudamos a sociedade para um melhor caminho. Boas tardes.